Olá, futuras professoras de extensão de cílios, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque todo conhecimento mesmo é muito bem-vindo. Perguntam sempre nas caixinhas que é como deixar os cílios harmoniosos, né? Então o tema de hoje é esse, como deixar os cílios harmoniosos, e também vamos falar um pouco sobre os formatos de olho e o que fazer em cada formato de olho. E claro que eu tinha muita dificuldade também em deixar os cílios harmoniosos. Só que a professora, desde o curso, já me ensinou que eu tinha que olhar por baixo e tudo mais. Mas o mapping eu realmente aprendi direitinho com o tempo. Vendo vídeos nas redes sociais, eu lembro que eu errava muito. E eu lembro que eu já chegava perto da minha cliente para atender, assim, me tremendo de medo, porque eu pensava, gente, e agora? Se eu não conseguir fazer do jeito que ela quer? E se não ficar harmonioso? E se não, sei lá, e se não der certo? Se ficar feio? Então eu já chegava tremendo, porque eu não tinha essa experiência, sabe? Então isso foi adquirido com muito estudo, com a experiência. Mas me conta aqui, vocês, quando eu ia atender as suas clientes no início, ou você que tá no início ainda, você também fica se tremendo ou ficava se tremendo de tanto medo dos cílios não ficarem harmoniosos? Porque eu ficava. Mas nos próximos posts eu vou mostrar pra vocês como se livrar desse medo e como não deixar isso acontecer. Primeiro, na hora de você montar o mapping, você tem que saber como usar os números, as espessuras, os tamanhos. Você vai sempre usar uma sequência. Por exemplo, se você vai começar no canto externo dos olhos com um número, usei o 10, o próximo vai ser o tamanho 11, o próximo tamanho 12, o próximo tamanho 11 de novo, o próximo tamanho 10. Só um exemplo. Você tem que ter essa linha contínua. Você não pode colocar um 10, depois um 12, depois um 14, depois do 14 pular para o 10. Porque senão os cílios não ficam harmoniosos, principalmente na hora que você vai tirar foto. E isso vai causar uma insegurança, né? Até porque você não vai saber como que vai ficar. Você colocando essa escadinha degrau por degrau certinho, sem pular nenhum número, vai fazer com que os cílios fiquem assim, numa crescente, quase que não dá para perceber. E quando você coloca um número diferente, por exemplo, pula do 10 para o 12, ao invés de ser 10, 11, 12, quando a cliente abre o olho, tende a ficar desproporcional. Uma parte bem maior e a outra menorzinha, sabe? Fica aquele negócio meio quebrado assim. O que não é legal. O bom é manter a linha contínua. Agora vamos falar um pouquinho sobre o formato dos olhos, né? Qual mapping eu vou usar para cada formato de olho? Eu vou falar aqui o mapping básico, que é o que vocês precisam saber primeiro. Quando você tem uma cliente com os olhos redondos, sabe? Aqueles olhos redondos, grandes, com a pálpebra mais profunda, para que o cílio apareça, você vai ter que colocar um tamanho maior do que você colocaria normalmente. Como o olho é bem profundo, se você colocar um pequeno, não vai fazer quase diferença, a não ser que a pessoa seja muito discreta. E aí você faz dessa forma. O que eu recomendo para quem tem olhos assim, colocar o dobro do tamanho do cílio natural. Se a pessoa tem um cílio muito grande, não dá para colocar o dobro também. Você vai percebendo. Se o cílio da pessoa não for tão grande e a pálpebra dela for muito profunda, você pode colocar até o dobro do tamanho sem problema nenhum. E na hora de montar o mapping, você vai ter que começar com um tamanho maior no canto externo e vir descendo com um tamanho menor até chegar aqui. Por exemplo, aqui você vai colocar um 13, um 12, um 11 e o 10. Só um exemplo. Eu quero fazer com cílio tamanho 14. Você vai colocar o 14 na ponta, porque como tem um olho bem redondo, a intenção é deixar ele mais alongadinho. Então vai ter que fazer o gatinho, né? Que a gente chama o famoso gatinho, que é o mais puxadinho pro lado. Tamanho 14, tamanho 13, tamanho 12, 11... E assim por diante, até fechar. Se quiser colocar um menorzinho aqui só no cantinho, porque os fios são muito curtinhos, não tem problema também. Mas o importante é dar esse aspecto de decrescente. Canto externo maior, canto interno menor. Se a cliente, assim como eu, tem os olhos médios, nem a pálpebra muito pequena, nem muito grande, o ideal é fazer o mapping tradicional. Você começa menor, um pouquinho já aqui você já deixa maior e vai diminuindo até chegar aqui. É aquele meio gatinho. Não é gatinho, mas também não é o boneca. Fica aquele meio termo que é o tradicional mesmo. Já para olhos orientais, vocês vão ter que fazer o estilo boneca. Porque os olhos da cliente já sendo puxadinhos, não tem como fazer um gatinho, senão vai
ficar mais puxado ainda, a não ser que a cliente queira. Mas o ideal é tentar arredondar um pouco, para não ir para nenhum extremo. Então vamos arredondar um pouco o olhar da cliente. O seguinte, você vai começar com um tamanho menor, no meio ele vai estar maior, e quando for descendo de novo para o canto interno, ele vai estar menor. Agora eu vou dar um exemplo com um número. Comecei com o número 10. Aqui vem um 11, aqui vem um 12, aqui vem um 11 de novo e o 10 de novo, sabe? Aqui, então, nessa altura dos olhos aqui, ó, na metade dos olhos, essa é a parte maior e nos cantinhos a parte menor dos cílios. Entendido? E para completar e ficar com os cílios realmente harmoniosos, não ter medo de ficar totalmente fora de harmonia quando a cliente abrir os olhos, não se esqueça nunca de dar aquela olhadinha por baixo. Porque do jeito que o olho tá fechado, como você consegue enxergar ele por baixo, eu quando não tinha o espelhinho no início, eu ia por baixo da cliente assim, dos cílios e olhava. Se você vê que tem algum buraquinho, você tampa aquele buraquinho. Que é exatamente da forma que tiver olhando de baixo, tem gente que coloca o espelhinho, né? A forma que tiver olhando de baixo é a forma que vai estar quando abrir. Exatamente. Quando a cliente abrir o olho, vai estar aquele cílio maravilhoso, poder ficar tranquila, sua cliente satisfeita e você também.